Abra sua Bíblia, sua arma, oh glórias. Em Juízes, capítulo 4, leremos a partir do versículo 1. Para essa leitura, convido os irmãos a ficarem de pé. Ouça com atenção o que está escrito na palavra. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros, as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amém? Amado Deus, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Pela palavra através da qual nós aprendemos quão grande tu és, quão magnífico tu és, e como tu usas as pessoas para que a tua vontade, para que o teu propósito venha à existência. Fala-nos nessa noite, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Amados, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Débora. Débora foi uma juíza em Israel. A única mulher, na verdade, que foi juíza em Israel. Isto por volta de 1230 anos antes de Cristo. Portanto, há 3.000 e poucos anos atrás. Logo após Josué conquistar Canaã, junto com o seu exército, mais ou menos em 1400 anos de Cristo, aproximadamente 3.400 anos atrás, o Senhor instituiu em Canaã juízes para que governasse aquele povo, para que fosse instrumento nas mãos do Senhor naquele lugar. Nós sabemos, amados, que muitos desses juízes foram levantados pelo Senhor para que a direção do Eterno fosse dada àquele povo. O interessante, amados, que o Senhor levantava os juízes após a opressão dos inimigos ao povo de Israel. Era uma situação complicada, haja vista que aquele povo havia contemplado toda a glória do Senhor, haviam visto como Deus agiu, e mesmo assim eles persistiam na dureza dos seus corações. Meu Deus, que dificuldade! Como era difícil! E todas as vezes que esse povo rebelava-se em extremo ao Todo-Poderoso, o Senhor levantava uma nação vizinha, levantava os inimigos, e eles eram oprimidos, eles muitas vezes eram levados em exílio, enfim. E o Senhor levantava também os juízes, para que fosse um referencial na nação, um referencial diante daquele povo. Esses juízes é um tanto quanto diferente dos juízes que nós conhecemos hoje. Haja vista que eles não tinham tribunal, mas eles eram o elo de ligação entre Deus e a nação. O Senhor falava ao juiz e o juiz fazia cumprir a vontade do Eterno. E esses também olhavam algumas causas do povo, defendiam algumas causas do povo, mas o objetivo maior era ser um canal entre Deus e os homens, entre Deus e a nação. E nesse caso em específico, nós nos deparamos com a juíza Débora. Eis o porquê que eu acredito, irmãos, em mulheres
que exerçam o sacerdócio, no sacerdócio feminino, porque numa questão tão preciosa quanto esta, tão grande quanto esta, o Senhor levantou uma mulher para que estivesse à frente daquele povo e por um tempo bem longo. Por um tempo bem longo. E foi uma mulher bem-sucedida, através da qual o povo de Israel, mais uma vez, viram o poder do Eterno e viram a libertação do Senhor chegar à nação. A palavra diz, amados, que Jabim, um rei ali de Canaã, já vista que eles não destruíram todos os reinados que estavam em Canaã, alguns ficaram para trás, e esse rei, o rei Jabim, havia levantado-se contra Israel e oprimia aquela nação já há mais de 20 anos. Era uma situação complicada, era um reino forte. Diz a palavra que ele tinha só de carros de ferro, 900 carros. Apenas esses que foram para a batalha com Israel, sem contar aqueles que estavam na reserva. Certamente havia muitíssimos soldados. Israel, 10.000 soldados. Císara, com certeza tinha um exército maior do que este. A palavra não diz qual era o número do exército do Císara, mas com certeza maior do que os 10.000. Mas, amados, nós vemos que o Senhor, Ele age de uma forma soberana, de uma forma magnífica, Ele mostra-se de uma forma poderosa. No entanto, vemos também que Israel era recorrente. Era uma nação que, mesmo conhecendo Deus, sabendo quem era Deus, fruto do agir do Senhor, mas a apostasia estava sempre presente no coração daquele povo. Isso assemelha-se com a igreja hoje. A igreja que, mesmo conhecendo o Senhor, vendo a palavra de Deus, porque a palavra do Eterno é a maior revelação que nós temos, e uma revelação maior do que aquelas que Israel tinha na sua época. Por incrível que pareça. Se nós hoje temos uma revelação completa, aquele povo tinha uma revelação oral, que recebia do pai, pai passava para filho, filho, enfim. E essa revelação talvez não chegasse a todos da forma que deveria ser. Hoje nós temos uma Bíblia completa, uma Bíblia clara, que traz a palavra do Senhor de uma forma que não deixa dúvida. E mesmo assim a apostasia está implantada na igreja. Oh, meu Deus! E em consequência disto, amados, vem a opressão. Não pense que essas coisas que nós temos visto nas igrejas hoje, essa mistura com o mundo, essa inserção do mundo dentro da igreja, que isso é algo natural? Não, não é. Isso é uma opressão do maligno contra a igreja. Nos dias de Israel, irmãos, a opressão entrava assim também. Aqueles que estavam em Israel com o passar do tempo, eles concluíam que era daquela forma mesmo. E assimilavam a cultura dos países vizinhos e o Senhor pesava a mão. E o Senhor pesava a mão. Mas quando eles reconheciam e entendiam que estavam errados, arrependimento, confessavam os seus pecados. E Deus, na sua misericórdia, sempre levantou alguém para defender o seu povo. E essa é uma verdade. E Débora se encaixa exatamente neste cenário. Eis, amados, que Débora é levantada pelo Senhor. Mas quem é Débora? Apenas Débora, a juíza. Esta é a informação que nós temos a respeito dessa mulher. Diz que ela era esposa de Lapidote, apenas isso, nada mais do que isso. No entanto, deixa claro na palavra que era uma mulher que tinha uma comunhão íntima, profunda com Deus. Porque só era possível Deus levantar uma profetisa, como levantou a Débora, se fosse uma mulher totalmente dada, entregue, dominada pelo Espírito de Deus. Caso contrário, o Senhor não perderia, entre aspas, tempo com Débora. E essa é uma verdade. Vale ressaltar, irmãos, que em Israel, antes das monarquias, passaram diversos juízes. Antes de Débora, Otoniel, Eude e Sangar. Após ela, vieram outros tantos, que nós vamos ver alguns desses no decorrer dessa série de estudos. Mas o que chama-nos a atenção, amados, que além de juíza, Débora era uma profetisa
ela recebia revelação de Deus. Versículo 4, Juízes 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Oh, glórias! Versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, nesses dois textos mostra que ela era profetisa e juíza. Mas além disso, irmãos, era uma líder espiritual naquela nação. Uma mulher que Deus usou para que Israel recebesse mais uma vez a libertação. E foi liberto, e veremos isso no decorrer dessa palavra. Nós precisamos entender o seguinte, amados: não é necessário sermos conhecidos e ou reconhecidos por todos para sermos usados pelo Senhor. Deus usa aqueles que são também anônimos, desconhecidos, mas conhecidos por Deus. Eis aí o diferencial. Talvez desconhecido pelos homens, mas conhecidos por Deus. E é isso que nós devemos buscar intensamente. Sermos conhecidos, reconhecidos, amigos, próximos, unidos, carne e unha com Deus. E essa é a realidade do servo do Senhor. E se não for dessa forma, não se aplica a palavra de Deus. Para que você entenda, amados, se és ou não servo do Senhor. Se tens prazer no pecado, o teu Senhor não é Deus. Mas se você evita o pecado e busca a presença do Eterno, eis aí o testemunho, oh glórias, de que você serve o nosso amado Jesus. Amém? Nós vamos ver alguns aspectos da vida de Débora, aliás, da ação de Débora, já que a palavra de Deus é extremamente restrita com relação às informações sobre a sua vida pessoal. No entanto, nesses dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes, estão expostos como Deus agiu através dessa mulher. E vale a pena, já que Débora, com certeza na igreja, ela é uma mulher extremamente conhecida. Creio eu que todo crente já ouviu falar de Débora na igreja. Mas apenas 2 capítulos fazem referência a esta mulher. Veja como Deus agiu na vida da Débora. Nosso primeiro ponto, a liderança espiritual. Ela começa com intimidade com Deus. Oh, glórias! A intimidade com Deus, irmãos, é o princípio da caminhada do servo do Senhor. Se você quer ser servo de Deus, se você deseja fazer a vontade do Eterno, se tu queres ser de fato um crente, cheio do Espírito Santo, sem intimidade com Deus, não é possível. Nós vivemos uns dias um tanto quanto loucos em que nós ouvimos as pessoas falarem assim: venha, porque hoje é culto de batismo no Espírito Santo. Venha ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito de Deus não é uma energia, o Espírito Santo de Deus não é um objeto que você dá à pessoa ou coisa semelhante. Para que uma pessoa seja batizada e ou cheia do Espírito Santo, necessário é que ela tenha intimidade com Deus. Não há outra forma. Se essa pessoa não tem intimidade com Deus, ela está recebendo um Espírito que não é o Santo. Não se engane. A Bíblia diz que nesses últimos tempos, os espíritos malignos fariam coisas terríveis. E nós temos visto coisas terríveis. Com o advento da internet e a facilidade que nós temos e a divulgação das coisas, amados, é assustador o que nós temos visto dentro da igreja. Porque as pessoas fazem corte, publicam aquilo, achando que é o mover do Espírito Santo, mas você não consegue, à luz da palavra, encontrar um nexo que ligue aquelas ações a Deus. Não há como, mas há ligações profundas, explícitas, com o mundo das trevas. Com o mundo das trevas. Amém? Versículo 6, ouça só o que diz a palavra. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor,
e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Queridos, aqui fica explícito como Deus ordenou através de Débora que a vitória tivesse um princípio. Todas as coisas possuem um princípio. Israel estava debaixo do jugo de Jabim. Jabim, o rei de Canaã, de uma das cidades de Canaã. Vale ressaltar, irmãos, que às vezes nós falamos rei de Canaã, rei tal, parece que era, todo um continente. Mas muitas daquelas cidades entendiam que o seu chefe principal, o seu governante principal, como rei. E às vezes o rei, que é retratado na palavra, era rei de uma cidade ou de uma micro-região, apenas isso. Mas todos eram denominados como rei porque eles dominavam a cidade como um rei. E nesse caso, Jabim é um desses reis e ele, no seu reino, extremamente forte, diz a palavra que ele saiu à guerra contra Israel com 900 carros de ferro. Veja como era forte. 900 carros de ferro. Isso quer dizer que tinha no mínimo 900 soldados nos carros. E que Baraque havia levantado 10.000. Com certeza a força militar de Jabim superava os 10.000. Com certeza. E é isso que diz a palavra. Antes, amados, que alguém faça alguma coisa, é preciso ouvir a voz do Senhor. Nós sabemos que Débora, ela foi vitoriosa nessa batalha. Mas por que ela foi vitoriosa? Porque ela ouviu Deus. Você quer ser vitorioso na tua jornada, na tua caminhada? Aprenda a ouvir o Senhor. Aprenda a ouvir Deus. Mas como é que eu ouço Deus, pastor Elias? Eu tenho que procurar um profeta que está a 500 quilômetros daqui? Não, leia a palavra. Leia a Bíblia. Meu Deus, o Senhor fala de tantas formas. A Bíblia diz que o Senhor fala de tantas formas. Necessário é que estejam com os ouvidos abertos para escutarem o Senhor. Mas a principal voz de Deus é a palavra. É a palavra, gente. Mas como é que você quer ouvir Deus se não ouve a palavra, se não ler a palavra? Eis aí o principal, leia a palavra. Débora ouvia Deus. Certamente essa mulher, é impossível ouvir Deus sem essa associação. Certamente essa mulher tinha uma vida de oração. Era uma mulher que buscava Deus, porque Deus é sério, gente. Deus é sério. Hoje Deus é sério. 2.000 anos atrás também. 3.300 anos atrás, aproximadamente, nos dias de Débora, Deus era o mesmo Deus e sério, tal qual Ele é hoje. Ou seja, se você quer comunhão, a exemplo de Débora, é preciso passar pelos trâmites pelos quais a Débora passou. Oração, santidade, busca, discernimento, ouvir o Senhor, buscar Deus, estar em obediência aos princípios do eterno. Hoje nós vivemos um tempo muito doido, irmãos, muito louco dentro da igreja. Nós temos visto pessoas que querem ir para os céus, mas querem curtir esse mundo também. Não entra no céu, gente. Não entra no céu. Oh, meu Deus, não entra. Só a misericórdia de Deus. É preciso que haja santidade. E santidade nada mais é do que separação. Débora era separada das práticas dos seus co-irmãos, separada das práticas dos estados vizinhos. Débora era uma mulher que buscava o Senhor. Eis porque é que ela conseguia ouvir a voz do Todo-Poderoso e corajosamente, passar a ordem de Deus à nação. Passar a ordem de Deus. Queridos, se nós não buscarmos essa intimidade com o Senhor, não vamos conseguir vitórias. Nós já estamos derrotados, sem intimidade. Não pense que a igreja A, B, C, D, F, G, H, vai até o letra Y, não vai te salvar. Não vai. Não vai mudar a tua sorte.
é preciso intimidade. Amém? Mas além da intimidade com o Senhor, outro aspecto que é extremamente importante: coragem em obedecer a Deus. Coragem em obedecer a Deus. Eis aqui outro ponto fraco da igreja, que só a misericórdia. Versículo 8. Juízes capítulo 4, versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque, ele era um cara que não tinha uma fé verdadeiramente firmada. Ele não era um cara muito firme. Quando Débora o chamou e disse: olha, prepara 10.000 pessoas, 10.000 soldados, e vão para tal região, porque vocês vão enfrentar o rei Jabim, vão enfrentar a Sísera. Vão para aquela região. O Baraque ouviu esse lance todo, ouviu essas informações da Débora e ficou um pé atrás. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão ouvindo aquilo que Deus está falando e ficam com o pé atrás? Quantas vezes? Nós estamos passando por uma época muito festiva na nossa região. Eu acho que no Brasil todo. Essa época é extremamente festiva. Quantas pessoas não deram crédito à palavra de Deus e misturaram-se? Quantos não deram crédito? Ah, mas pastor, nós estamos falando de Débora. Débora, porta-voz de Deus. Nesse aspecto, nesse momento, Débora, porta-voz do Senhor. Era a voz de Deus para Israel. Baraque ouviu a Débora, certamente conhecia, sabia quem era, sabia da sua vida santa, reta, da justiça, sabia como ela julgava as causas pessoais daquele povo, sabia de tudo isto. Mas, quando Débora falou: olha, o Senhor quer que vocês preparem-se e que possam partir para a guerra, Baraque tremeu na base. Creio eu que ele estremeceu, até porque, irmãos, quando nós lemos na palavra, não passa esse quadro, mas Jabim era um rei muito poderoso. Sísera, que era o seu comandante, extremamente sábio e poderoso. E quando ele ouviu que o Senhor estava enviando-os para uma guerra, não era fácil. Era complicado, irmãos. É por isso que nós precisamos obedecer a Deus sem olhar as situações. Porque quando você olha as situações, talvez você retrocede. Talvez você não tenha coragem de seguir em frente. E eu quero falar para vocês o seguinte: este talvez seja o ponto mais difícil da caminhada do servo de Deus, que é andar pela fé. É obedecer a Deus, mesmo quando você olha para as situações e não vê uma sustentação, não vê condições de vitórias. Provavelmente Baraque entendeu dessa forma e ele hesitou, com certeza, hesitou. Mas o Senhor havia falado que a vitória era certa. Oh, glórias! A vitória era certa. Débora tinha convicção plena que o Senhor não os desampararia. Débora tinha convicção plena que o Senhor estava providenciando a libertação completa daquele povo. E era o momento oportuno para que Jabim e o seu reino fosse destruído como o foi. Foi destruído completamente. Amados, nós precisamos olhar para esta verdade e acreditar, amém? E acreditar que o Senhor pode lutar as nossas guerras, nossas lutas, e que nós possamos sair vencedores. Mas Baraque perdeu uma grande oportunidade. A palavra diz que ele não recebeu a glória pela vitória. Já vista que Sísera não morreu através das suas mãos, sim de uma mulher. Não de Débora, mas de Jael. Veja como o Senhor faz.
quando as pessoas vão em frente, as pessoas acreditam naquilo que Deus determina, Ele cumpre a sua palavra. Versículo 9, respondeu Débora, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amados, a palavra diz que essa batalha, ela já estava vencida. O Senhor já havia providenciado todas as coisas. O Senhor havia providenciado. Amém? Quando nós observamos a vontade do Senhor, quando nós cumprimos aquilo que Deus quer, tal qual Débora cumpriu, como corajosamente aquela mulher acreditou, confiou na palavra do Senhor, Ele vem em nosso socorro, Ele age, Ele move de forma poderosa. Nós não podemos perder jamais de vista Deus na nossa vida. Jamais, jamais. Não troque Deus por nada. Ah, mas se eu trocar Deus por uma situação profissional, se eu trocar Deus pelos meus amigos, se eu trocar Deus por isso ou por aquilo, seja o motivo mais plausível, mais aceitável sobre a face da terra, até pela tua própria vida. Se eu trocar Deus pela minha vida, Deus sabe, se eu entregar a minha vida eu vou morrer, se eu morrer, o que é que eu vou fazer para Deus? Você não está fazendo nada, porque você não confiou no Senhor a ponto de entregar a vida para o Senhor. Amados, tudo é para a honra e para a glória do Senhor, e nós precisamos acreditar nesta verdade. Juízes capítulo 4, versículos 23 e 24. Ouça só o que está escrito. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Amados, quando nós cumprimos o nosso papel na missão que o Senhor nos deu, quando nós, como servos, como igreja, como eclésia, cumprimos o papel que o Senhor tem para cada um de nós, nós vamos triunfar, nós vamos vencer. O grande problema, a igreja hoje tem muitos problemas, e um dos grandes problemas da igreja é acreditar que apenas uma pessoa precisa fazer alguma coisa e os demais são espectadores. Eu estou de boa, eu vou na igreja quando der, quando for possível. Olha, é desse jeito. Irmãos, isso fica evidenciado que não há uma fé real e verdadeira no Senhor. Fica evidenciado. A palavra chama-nos atenção para essa vitória esmagadora de Baraque, também de Débora, contra Jabim. Nós vemos que a palavra do Senhor se cumpriu de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. E nós, amados, temos que confiar a ponto de fazer aquilo que o Senhor nos determina. Se você é servo de Deus, entenda isso. Se você é servo do Senhor, cumpra o seu papel no reino. Você é servo de Deus, cumpra o seu papel. Mas qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Se você não sabe nem mesmo qual é o teu papel, como é que você sabe quem é Deus? Irmãos, é uma coisa lógica. Parece jogo de palavras, mas não é jogo de palavras. Se você não sabe qual é o teu papel na face da terra, é porque você não lê a Bíblia. É porque você não conhece o Deus ao qual diz servir, diz amar, diz obedecer, afirma que é servo, que é filho. Não é possível, gente. Não inverta as situações. Se você tem dúvidas no reino dos céus, você não é do reino dos céus. E eu não estou me referindo a questões teológicas, porque isso são questões secundárias, mas eu estou me referindo ao basicão, básico dos básicos, básico dos básicos, que é servir ao Senhor e ouvir ao Senhor. Irmãos, é dessa forma, nós precisamos estar atentos. A palavra diz que Baraque exigiu que Débora fosse à batalha. Mulher guerreira, mulher corajosa.
Foi a batalha. Foi a batalha. E ali eles viram como Deus agiu, como Deus moveu, como Deus destruiu o reinado de Jabim. Como o Senhor aniquilou aquele reino opressor. Como Deus libertou aquele povo das mãos de um rei ímpio. Oh, glórias! A palavra diz que eles chegaram naquela região. E ali era uma região pantanosa, só que estava na época seca. E eis Jabim com seus muitos carros, com seu exército. E o Eterno, irmãos, faz uma mudança climática daquelas de última hora. Veio relâmpagos, chuvas, tempestades e choveu abundantemente. E aquela região do Quizon ficou totalmente cheia de águas. E a região pantanosa ficou fácil dos carros atolarem. Eles entraram com seus carros de ferro e eles ficaram atolados. E tudo isso facilitou a conquista, porque o exército, os 10 mil de Israel, os 10 mil soldados levantados por Baraque, estes investiram contra Jabim, contra Sísera, e venceram o rei cananeu. Esta é a lição que o Senhor nos dá, irmãos. Quando você acredita, Deus muda toda a situação. Aquilo que aparentemente não é possível que aconteça, Deus faz acontecer. Não era, com certeza, uma época de chuvas, mas o Senhor enviou chuvas abundantes de última hora. Diz a palavra que o rio Quizon, capítulo 5, versículos 20 e 21, e o rio Quizon transbordou. A região que era pantanosa ficou úmida, encharcada, e os carros não conseguiam andar. Oh, glórias! E assim, amados, nós vemos o agir poderoso de Deus. Mas basta a cada um de nós acreditar naquilo que o Senhor faz. Juízes capítulo 5, versículos 20 e 21. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Amém? Deus sempre vem em socorro dos seus. Acredite, confie. Não queira buscar socorro em fontes secas, mas permita que o Senhor te socorra nos momentos difíceis. Diz a palavra, irmãos, que foi uma derrota completa do rei cananeu. E Sísera, seu carro havia atolado, ele fugiu a pé, buscou socorro numa cabana de um dos seus. E ali aquela mulher chamada Jael o matou. Foi assim destruído por completo aquele reino. Assim, amados, é a palavra de Deus. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Eis aí o relato da morte de Sísera. Está no versículo 21 do capítulo 4 de Juízes. Queridos, quando nós ouvimos a voz do Eterno, Ele vem em nosso socorro, Ele te levanta, nos levanta, Ele nos envia, Ele guerreia nossas guerras, Ele cuida, Ele prepara o terreno, Ele faz com que coisas inexplicáveis venham à existência, para que a sua palavra seja honrada. Débora teve a sua palavra honrada, porque era uma mulher fiel, que confiou no Senhor, que colocou em prática aquilo que Deus ordenou e corajosamente mostrou a sua coragem. Junto com Baraque, foi à guerra. Ela foi à guerra. Mulher que confiava plenamente naquilo que o Senhor havia falado. Nós precisamos estarmos com os ouvidos abertos, sensíveis à voz do Senhor, corações dispostos a fazermos aquilo que Deus quer. É necessário que haja firmeza, coragem, serviço, para a honra e para a glória do Senhor. E se assim agirmos, irmãos, com certeza vamos triunfar e veremos a glória de Deus
como Débora, Baraque e todo Israel contemplaram a glória do Senhor nesta luta. Amém? Fica aí o exemplo de Débora para a nossa vida. Lições para a vida. Que nós possamos observar como essa mulher agiu, o proceder dessa mulher, e colocarmos em prática em nosso dia a dia. E vamos ver a glória de Deus de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique gravada, guardada em nosso coração, para que naquele momento vacilante, você possa lembrar de Débora e mais ou menos pensar assim: poxa, Débora nem conhecia Deus como nós conhecemos hoje. Nem conhecia Deus como nós conhecemos hoje. E ela venceu, e nós que conhecemos Deus. Amém? Entenda dessa forma e siga. Vá em frente. Ô, glórias! Vamos orar. Meu Senhor, muito obrigado por nos ensinar através da Débora. Prepara-nos, Pai, para que os nossos passos sejam firmes, que tenhamos um coração aberto para ouvirmos a Tua voz, prontos para fazermos aquilo que Tu queres. Oh Deus, com disposição para ouvir a Tua palavra e cumprir os Teus propósitos. Oh Deus amado, trabalha nossas vidas, trabalha a nossa igreja, trabalha nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tenha coragem de Débora. Oh, glórias! Tenha intimidade com Deus que Débora tinha. E ainda, veja a vitória que Débora viu. É assim que Deus age, é dessa forma que Deus fará nas nossas vidas. Mensagem 1401